Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá a hora que você estiver ouvindo esse podcast. Meu nome é Laura. Eu sou a Luísa. E eu sou a Giovana. Estamos aqui para discutir o que é ciência, a partir da nossa visão de mundo, vivência, como aluna da biologia. E os conhecimentos adquiridos na disciplina BL 300, Introdução à Filosofia das Ciências Naturais. Esse podcast é o nosso trabalho de conclusão. Afinal, o que é ciência? Bom, para mim, as ciências são formas e métodos confiáveis de se responder perguntas. Mas mais que isso, são métodos que respondem perguntas relevantes para a sociedade, humanidade e natureza. De repente, não é interessante usar recursos públicos ou privados para responder perguntas específicas e pessoais. Os projetos científicos buscam responder perguntas pertinentes para o desenvolvimento humano e natural. E para mim, a ciência faz parte do crescimento e evolução do conhecimento. Cada vez que um artigo é publicado e uma pesquisa financiada, acrescenta um ponto numa rede de todo o conhecimento que a gente já tem em registro no mundo. O que significa, para mim, uma das coisas mais importantes que a gente já criou. Que sem a evolução do conhecimento constante, a gente não teria um celular na mão, um computador e um fone de ouvido para estar ouvindo esse podcast agora. Escutando pessoas que estão a quilômetros de distância falando no nosso ouvido. Isso simplesmente seria impossível sem a ciência. Eu acho que as meninas falaram muito bem, concordo com tudo que elas disseram. E eu acho que a ciência diz muito sobre observações e experimentações. O conhecimento derivado disso é a ciência, porque ela foi conquistada por meio de um estudo, uma prática. Além disso, muita gente pensa que a ciência é só aquilo que acontece dentro de grandes laboratórios, com equipamentos de ponta, mas a real é que a ciência está em tudo, na alimentação, no movimento do nosso corpo, no transporte, no cuidado com a saúde, com o meio ambiente. Enfim, eu acho que sem a ciência a gente não teria tamanha compreensão do mundo. Acho que é importante lembrar que é muito difícil chegar em conceito de ciência. Isso é muito debatido até hoje, então é difícil conceituar essa ferramenta que acompanha o ser humano há muitos séculos. Inclusive, é algo meio natural da nossa espécie. Uma criança, por exemplo, nasce um completo cientista. E quando olhamos para os animais ou seres da natureza, a gente é o único que está tentando entender o sentido da vida, de onde a gente veio, como o nosso corpo funciona, entre outras coisas. Então, às vezes, falar do que é ciência também engloba falar com certeza do que ela não é, justamente por essa dificuldade de chegar em uma frase curta que vai poder resumir. Por exemplo, a ciência não é uma verdade absoluta como um dogma, vai estar sempre se renovando. O questionamento e a retórica faz parte dessa construção, e eu creio que ela nunca acaba, sempre vai ter para onde avançar. Então a ciência, felizmente ou infelizmente, se mistura muito com a imagem que se tem dela, porque fazer ciência, pesquisa, você precisa de incentivo público ou privado. Como falado no início, tem que ter uma relevância social. E para esse investimento vir da ciência, é necessário que todas ou quase todas as camadas da sociedade tenham uma boa visão da ciência. E essa visão positiva, ela também leva a ciência a ser propagada a outras camadas da sociedade. Esse é o desafio que a gente discutiu muito durante o semestre, o afastamento dentro da comunidade escolar, o estudante, indivíduo da ciência. As pessoas acabam apoiando e gostando da ciência quando ela vê alguma aplicação positiva na sua vida. Por exemplo, nos últimos meses, muitas pessoas nunca tinham falado em ciência e estão se levantando para defendê-la. O conhecimento científico, as vacinas. Mas quando uma ciência das áreas de humanas vão defender que, por exemplo, é melhor para a sociedade se a gente legalizar o aborto e o uso ou comercialização da maconha, essas mesmas pessoas que defenderam a ciência como um todo podem ser contra essas outras respostas que a ciência produziu. E aí, enfim, entra em várias discussões, como, por exemplo, a desvalorização das ciências humanas.
Mas esse assunto, né, também me faz lembrar um tópico que foi abordado nos textos que lemos da disciplina, que é o texto que fala sobre o Fleiberend, eu não sei falar o nome dele, mas ele foi uma pessoa que foi extremamente polêmica, criticou várias coisas na ciência, cujas quais, né, eu não concordo. Mas uma coisa que eu achei bem interessante que ele produziu foi falar sobre os conceitos de racionalidade e relativismo, onde o racionalismo é você usar a racionalidade para analisar qualquer situação, e o relativismo é onde parte da verdade te interessa. Alguns produtos da ciência me interessam e outros não. Não sei se ele foi perfeito discutindo esses conceitos, mas é inegável que ele começou ou deu voz a um tema muito importante. Então, todos esses fatores acabam, em certo grau, atrapalhando a ciência de avançar e que a sociedade acompanhe o que essas pessoas estão produzindo. Atualmente, eu estava lendo um livro que se chama O Desenvolvimento do Pensamento Biológico, do Ernest Mayr, que é um biólogo alemão que já morreu, e ele teve várias contribuições incríveis assim, para a taxonomia e principalmente para a evolução e genética, mas quando ele escreveu esse livro, em 1996, na minha opinião, eu ainda não finalizei a leitura, ele errou muito afirmando que o cientista ele não é influenciado pelo seu contexto social e que a ciência não teria sido diferente se tivesse maior participação de outras camadas sociais de classes. A ciência, durante muito tempo, ela foi eugenista, eurocêntrica, e ela ainda é. Essa é uma das coisas que debatemos no nosso seminário, né, no começo do semestre. Como que isso prejudica a ciência? Como isso afasta as pessoas? Eu acredito, né, que o cientista hoje, ele deve cada vez mais pensar em seus preconceitos e seu papel na sociedade, porque a ciência, de forma geral, ainda é injusta. A ciência é, nesses momentos, imperfeita e falha também, porque permitiu durante muito tempo pesquisas enviesadas para justificar barbaridades que aconteceram socialmente. Então, não dá para separar a ciência da sociedade, da história. Por mais que ela se pareça tão distante, os problemas sociais vão afetar e muito como esse conhecimento científico é desenvolvido. E é por isso que a bioética e a ética científica vem mudando muito depois da Segunda Guerra Mundial. Todos os fatos compactuam para uma regulação com a visão humanitária da ciência e de muitos outros campos. E talvez, se não fosse a Segunda Guerra com intenções tenebrosas, não haveria tanto avanço tecnológico hoje. O que não justifica, claro, mas houve um interesse em desenvolver tecnologia naquela época. Em relação ao método científico, que é a forma ou uma das formas de se obter a resposta científica, infelizmente não é universal. A ciência não tem um único método que, através dele, de forma engessada, se pode chegar a uma resposta científica. A ciência é muito mais dinâmica e difícil também. Então, o método científico é basicamente um passo a passo onde se pode obter um experimento e resultado. Ele é importante, mas a visão de que ele é único e funciona como regras rígidas a serem seguidas de forma muito fechada e imutável, limita a ideia de como a ciência é feita. Portanto, é fácil a gente visualizar e compreender que é bastante difícil a sociedade em geral, leiga, estudantes dos ensinos básicos, ter uma visão profunda e real do que é ciência, como ela é feita, para que se chegue na conclusão da relevância dessa construção. Por isso que vivemos hoje em um momento que a ciência é muito contestada, que é vista contra a fé das pessoas, como se fosse um produto categórico para um tipo de indivíduos que não têm fé, que são ateus, para um determinado lado político, quando ela é feita, ou deveria pelo menos, estar a serviço de qualquer pessoa. Outro fator que também foi trazido na disciplina é essa visão dos heróis e gênios da ciência. Então tem essa visão de gênio, crânio, e isso, além de afetar as pessoas dessa carreira, parece que você faz aquilo simplesmente por amor, que não quer ter um investimento, um incentivo ou boas remunerações. E ninguém faz nada sozinho, né? Tem as grandes figuras científicas, mas a gente também precisa dos erros, dos cientistas que vieram antes, para se trazer grandes teses e teorias que são perpetuadas até hoje. Enfim, né, pensando tudo que a gente debateu aqui, eu acho que a gente pode resumir a ciência como uma grande construção coletiva através do tempo. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada por ouvirem até o final. Espero que tenham trazido reflexões pertinentes. Tchau. Tchau. Quero agradecer Tchau. as meninas pela companhia aí durante o semestre.